gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, o Cantinho da Manu. Pra quem não me conhece, eu sou a Manu e esse é meu cantinho. Gente, eu preciso parar de falar isso, mas tudo bem. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma série que ela é nova no universo das séries, tá? Ela tem menos de 2 meses, mas eu precisava muito vir conversar com vocês sobre ela, porque ela se tornou uma das minhas favoritas. Então, deixa seu joinha, se inscreve no canal se é a primeira vez que você caiu de paraquedas aqui, ative as notificações que hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Stargirl. Ok, gente, então, Stargirl, vamos começar do começo, né? E vamos deixar um detalhe aqui, que essa é a minha segunda vez gravando esse vídeo, porque quem me segue no Instagram sabe que o primeiro deu problema. Então, olha o amor e a dedicação que eu tenho por Stargirl, né? Então, fecha parênteses. Gente, Stargirl, ela é uma série nova da DC, tá, gente? Ela se passa, ela é uma série da DC. Ela se passa no Arrowverse, já vou explicar isso um pouquinho pra quem não conhece a terminologia. Mas ela foi lançada agora começo de maio, dia 11 de maio, tá? Ela estreou nos Estados Unidos. No momento, tá? Ela passa só lá, gente. Ela tá sendo divulgada por 2 meios lá nos Estados Unidos, tanto no aplicativo da DC, quanto passando ao vivo na CW, tá? Então, eu não sei quando ela vai vir pro Brasil, eu não sei por onde ela vai vir pro Brasil, eu não sei se ela vai vir pro Brasil, mas considerando que ela está passando na CW, talvez ela vá pra Warner, porque Riverdale passa na Warner, mas eu acho que depende muito do sucesso que ela fizer. Ou então talvez ela venha para o Netflix, assim como Titãs, porque Titãs também é uma série da DC, do aplicativo da DC, o streaming device, o streaming service, porque a DC tem um streaming service lá nos Estados Unidos, e aqui o Titãs vem para o Netflix, ou talvez ela não venha, gente, porque tem outras séries da DC que não vieram para o Brasil, como o Doom Patrol, tá? Então é um mistério da meia-noite ainda por enquanto. Mas por que eu decidi conversar com vocês sobre Stargirl, gente? Porque assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de super-herói. Eu não sou aquela pessoa louca que, assim, tem 500 mil camisetas. Tá, eu tô com uma camiseta de super-herói. Mas assim, eu não sou louca que lê 500 quadrinhos e que fica obcecada e que sabe tudo, entendeu? Nada contra quem é, mas simplesmente não é uma coisa que faz muito meu estilo. Mas quando eu conheci Stargirl, quando eu assisti o trailer, teve alguma coisa naquele trailer que eu falei, cara, eu vou investir nessa série. Então, vamos conversar um pouquinho sobre Stargirl agora que eu já expliquei que não tem data de estreia aqui no Brasil ainda. Gente, Stargirl, como eu falei, é uma série da DC, tá? E ela conta a história de uma menina chamada Courtney Whitmore, tá? E ela é interpretada pela Brec Bassinger. Gente, a Brec, ela é nova, tá? Ela não é conhecida, esse é o primeiro papel de peso dela, tá? Mas a série já tá mostrando que ela é muito fofinha, gente. Eu já assisti muita entrevista, ela como a Courtney também é muito fofinha, e eu gostei bastante dela, tá? Então a série conta a história da Courtney, tá? A Courtney, ela é uma menina que ela é órfã de pai, tá, gente? A gente não sabe, na verdade, se o pai dela morreu ou se ele só sumiu da face da terra, mas a gente sabe que quando ela era novinha, se não me engano, quando ela tinha 4 anos, num Natal, o pai dela não voltou pra casa, ele saiu e não voltou. Inclusive, é uma imagem que ela tem, que ela tá segurando um presentinho pra ele de Natal e ele nunca aparece pra receber. E quando a gente a conhece, ela está prestes a se mudar da Califórnia para uma cidade no interior chamada Blue Valley. Então, ela tá muito revoltada, ela tá tendo que se mudar porque a mãe dela, a Barbara, se casou com o Pat, tá? Então ela tá muito brava, ela não gosta do Pat, ela não gosta do irmão postiço dela, que é o Mike, ela não gosta de nada, ela tá muito brava, sim, típica adolescente. E por que essa série é especial? Porque ela trata sobre a Courtney se tornando uma super-heroína. Então, como que isso acontece? E aqui vem um pouquinho de spoiler, tá, gente? Não super spoiler, porque eu tentei deixar o vídeo com o mínimo de spoiler possível, mas tem um pouquinho de spoiler, tá? Então, assim, o Pat, que vocês vão lembrar, o padrasto novo da Courtney, ele é uma pessoa que ele trabalhava com um grupo de super-heróis chamados Justice Society of America, ou JSA.
Tá, gente? Então tinham vários super-heróis nesse grupo de heróis. Nossa, vários super-heróis nesse grupo de heróis. Tinha várias pessoas nesse grupo, tá? Tinha o Wildcat, tinha Dr. Midnight, tinha Hourglass, tinha The Flash, não o Barry Allen, tá, gente? O Jay Garrick. E tinha um homem chamado Starman. E o Starman, ele era o super-herói do Pat e o Pat era o ajudante dele, tá, gente? Pra quem assistiu Sky High, é aquela dinâmica de hero e sidekick, tá, gente? E o que acontece? A JSA tinha, obviamente, um grupo de super vilões que era contra ela, né, gente? Super clássico, que era a Injustice Society of America, a ISA. Tipo, eles eram super criativos com os nomes, né, gente? Justiça, Sociedade da Justiça, Sociedade da Injustiça. Tipo, parabéns, gente, pela criatividade, porque noção não tem. Então, a JSA, num fatídico dia, estava enfrentando a ISA e acabou que todos os vilões da ISA conseguiram matar todos os heróis da JSA. Barra pesada, né, gente? Eu fiquei tipo, acabei de começar e morreu todo mundo. Mas, enfim, quem sobrevive só da JSA é o Pat, tá, gente? E aí, a gente descobre que ele recebeu a Cosmic Staff, ou a vara cósmica, ou bastão cósmico. Eu ainda não decidi se eu gosto mais de vara ou bastão. Eu acho que é bastão, mas eu prefiro falar Cosmic Staff. Então ele recebe a Cosmic Staff do Starman e o Starman fala pra ele guardar, porque uma pessoa algum dia ainda ia tomar conta da Cosmic Staff. E aí a gente descobre que o Pat, por um tempo, ele investigou os supervilões, ele seguiu eles e tal, mas ele acabou abrindo mão disso porque ele queria realmente ficar com a Barbara, que era a mãe da Courtney. Então, aí eles se mudam para Blue Valley e durante a mudança, obviamente, a Courtney acaba encontrando todas as coisas da JSA que o Pat ainda tem, inclusive a Cosmic Staff. Tá, gente? E é muito curioso, porque essa Cosmic Staff, esse bastão, essa vara cósmica, ela não funciona pra ninguém fora o Starman, mas ela funciona pra Courtney. Então, o que acontece? Curiosamente, o mesmo dia que a JSA e todo mundo morreu, é o mesmo dia que o pai da Courtney some. Então, obviamente, a Courtney presume que a Staff funciona pra ela, porque ela é filha do Starman. Se ela é filha ou não, eu já não sei. Mas enfim. E aí ela começa a lutar contra os vilões. Porque a gente descobre que os vilões, a ISA, que mataram todo mundo, estão em Blue Valley. Então, assim, ela, ao mesmo tempo que ela tá descobrindo que ela tem como usar o bastão mágico, a Cosmic Staff, ela tá lá e aí ela começa a enfrentar alguns vilões, tá, gente? Mas ela não é a única personagem que acaba lutando, tá, gente? Conforme vão passando os episódios, ela acaba se tornando amiga de 3 pessoas, que são os excluídos da escola. Isso é um pouco de clichê, tá, gente? Mas, assim, funciona pra série. E aí, esses 3 excluídos acabam se tornando a nova JSA junto com a Courtney. Então, a gente tem a Beth Chapel, o Rick Tyler e a Yolanda Montes. Eu vou explicar depois um pouquinho melhorzinho sobre eles. E aí, eles se tornam um time junto com a Courtney e com o Pat, que ele tem um robô super top e que ajuda eles também a lutarem. E obviamente, aí, como eu falei, a gente descobre que os vilões da ISA estão em Blue Valley. Gente, eles são adultos já e eles têm filhos. Então, a Courtney está indo pra escola com os filhos dos vilões que ela acha que mataram o pai dela. Então, isso é muito interessante, sabe, gente? Porque isso mostra que a série acaba tendo um pouquinho aquele que eu gosto, assim, que eu chamo de grey moral, tipo, a moral cinza. Porque não é tudo preto e branco. Porque, um exemplo, e eu não vou citar nomes, mas assim, a Courtney, o primeiro vilão que ela acaba enfrentando, ela acaba machucando ele muito sério. E ele fica num coma. E o filho dele não sabe disso. Então, assim, na história do filho dessa pessoa, na história do filho desse vilão, a Courtney é uma vilã, porque ela foi lá e ela colocou o pai dele num coma. Mas pra Courtney, ela tá simplesmente vingando o pai dela, porque esses foram os caras que mataram o pai dela. Então é muito interessante, gente, ver como que, assim, dependendo da sua perspectiva, uma pessoa que é uma heroína pode, na verdade, ser uma vilã e vice-versa. E eu acho muito legal ver os filhos dos vilões, sabe? Porque eles são
eles são filhos de vilões, mas eles não necessariamente são vilões. Tem um personagem em específico que é o filho do Icicle, que o Icicle é o líder da ISA, tá, gente? Que é o Cameron. E ele é uma pessoa assim que ele é tão bondosa, gente. Isso aparece nos episódios, tipo a Yolanda, ela sofre bullying, ele vai lá e protege. Aí quando a Courtney é legal com outro menino lá, tipo, ele fica tipo, ai, que orgulhinho, assim. Ele é uma boa pessoa. E o pai dele é o super vilão, o chefe dos super vilões. Então assim, é muito legal. E além disso tudo, a gente começa a ver também os filhos dos super vilões se tornarem vilões. A gente tem, por exemplo, a filha do Dragon King, que ela é treinada pelo pai, então ela sabe que o pai dela é um vilão, ela sabe as missões e ela quer participar disso. Aí a gente tem o filho do Brainwave, que tá se descobrindo com os poderes. Aí a gente tem, como eu falei, o Cameron, que é filho do Icicle. Então, assim, gente, é muito, muito legal. Falando um pouco mais sobre a série em si, até agora só saíram 6 episódios. Quando eu postar esse vídeo, provavelmente vai ser no dia que vai sair o 7º, tá, gente? Mas assim, os 3 primeiros, eles focaram muito no relacionamento da Kurt com o Pat, tá? Então assim, a Kurt descobrindo a Steph, a vara mágica, vara cósmica. Eu sempre falo vara mágica, gente, porque eu penso em varinha mágica. Acho que vai ter que ser bastão cósmico pra minha cabeça processar. Então, ela mexendo com o bastão cósmico, ela treinando, ela conhecendo os vilões, ela descobrindo sobre toda a história, ela virando uma super heroína, ela fazendo o uniforme dela. Então, assim, foi toda essa dinâmica dos 3 primeiros episódios. A partir do 4º, a gente começa a conhecer um pouquinho melhor os novos membros da JSA, tá, gente? Então, como eu falei, nós temos 3. A Beth, o Rick e a Yolanda. Então, o 4º episódio, ele foca totalmente na história da Yolanda, tá? E assim, esses 3 personagens, eles apareceram nos 3 primeiros, mas eles não tiveram um foco muito grande. Tipo, a gente sabia que eles estavam lá, a gente imaginava que tinha acontecido algumas coisas, mas a gente não tinha um foco. Chega no 4º episódio, a gente aprende muito sobre a Yolanda. E, gente, a Yolanda é uma personagem sensacional. Eu sou apaixonada pela Yolanda. E aí, assim, é muito engraçado, gente, porque você tem 2 adolescentes totalmente perdidas, tentando virar super heroína, e aí assim, elas conversam, e tem uma cena que é muito engraçada, que a Yolanda fica tipo, tá, quanto tempo você tá treinando? Ela fala, algumas semanas. Daí a Yolanda falou, tá, mas quanto tempo seu pai te treinou? Aí a Courtney tipo, não, ele não me treinou. Aí a Yolanda tipo, por que é que eu estou te escutando, então? Então assim, é muito engraçadinho, muito bonitinho, e assim, é muito realista, sabe, gente? Então assim, é uma coisa tão leve, tão assim, mais calma, que não tem morte, não tem assassinato, não tem suspense. Me lembra muito de Smallville, pra quem assistiu, mas tem uma pegada assim, tipo, também realista, sabe? Tipo, é realmente uma menina que ela tá ali descobrindo que ela tem poderes e ela quer fazer o bem, mas nem sempre o bem que ela faz realmente é o bem. Então isso é muito legal. Aí, como eu falei, tem mais... Eu sempre esqueço. Aí tem mais 2 personagens que eles aparecem no 5º episódio, que é a Beth e o Rick. Eles já tinham aparecido antes, mas a gente tem um foco muito grande neles, especialmente no Rick, no 5º episódio, tá? Eu não gostava muito do Rick, eu achava ele uma postura meio de babacão, mas no 5º episódio eles me conquistaram. Eu ainda achei ele um pouco babacão, mas ele é um babacão com razões pra ser babacão. E a Beth, ela, assim como a Yolanda, ela apareceu bastante nos 4 primeiros episódios, mas no 5º ela se torna também uma membro da JSA, e eu acho muito, da nova JSA, e eu acho muito legal, gente, porque a Beth, ela não é o tipo da pessoa que você olharia e falaria, nossa, eu quero ela como membro do meu time de super-heróis. Ela é toda nerdzinha, toda estranha. Os melhores amigos dela são os pais dela. Tipo, ela liga pra mãe dela durante o almoço porque ela não quer comer sozinha. Então, assim, super não veria ela como uma super heroína, mas dá certo. Então, e aí no 6º episódio, a gente tem os 4 mais o Pat se tornando um time. É bem legal. Lá no começo do vídeo eu falei que a série fazia parte do Arrowverse e que eu ia explicar o que isso significa. Então, gente, assim, pra quem assiste Arrow, The Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow, vai lembrar que no ano passado a gente teve o crossover do Crisis on Infinite Earths, tá? Ou Crise nas Terras Infinitas, acho que é essa a tradução. E que acabou o multiverse, que é um mundo com várias alternativas, terras alternativas e tal, e universos paralelos. E depois eles voltaram. E quando voltou, gente, apareceu no finalzinho várias terras diferentes com os super-heróis. E apareceu
Titãs, Doom Patrol, e uma das montagens apareceu Stargirl, tá, gente? Apareceu Stargirl, ela, se não me engano, é na segunda Terra que ela existe. Então, oficialmente, ela faz parte do Arrowverse, mas ela não mostra nenhuma menção. Até porque o personagem da Courtney já tinha aparecido mais velho em Legends of Tomorrow. Então, não tem essa relação tão direta quanto os 4 principais do Arrowverse, que é Arrow, The Flash, Supergirl e Legends of Tomorrow, mas ela tá lá naquele universo. Até porque, assim, gente, é tudo DC, né? Então, por que eu acho também que é tão interessante assistir Stargirl, gente? E isso foram algumas coisas que eu acabei lendo quando eu fui procurar. Porque eu comecei a série, assisti o primeiro episódio e falei, eu preciso de mais informações, então eu fui pro Google, meu amigo Google. A JSA, ela é uma leva de heróis que ela aparece um pouco antes da Liga da Justiça. Então, assim, é um pouquinho mais antigo. Por mais que a série se passe nos dias atuais, então, assim, tem uma pegada um pouco mais leve, aquela pegada de quadrinhos e de super-heróis que é mais engraçadinho, que não é tão pesado. Porque quando a gente entra na era de Super-Homem e Batman, a gente tem uma coisa um pouco mais pesada, gente. A história do Batman em si é muito pesada. Mas em Stargirl, não. É uma coisa um pouco mais tranquila. Então eu gosto disso, gente. Eu falava isso muito pros meus amigos. Eu precisava de uma série que fosse um pouco mais leve e que não tivesse, assim, tanto drama, assim, tanta matança, tanto mistério. Tipo, eu gosto dessa série. É óbvio que eu gosto dessa série, gente. Eu assisto essas séries. Mas eu queria uma coisa diferente, sabe? Eu queria uma coisa que me lembrasse um pouco de One Tree Hill, de 90210. Então, assim, ela tem essa pegada legal porque ela é muito realista em relação a uma jovem se tornando super-heroína, sabe, gente? Então, isso é muito importante pra mim, tá? Teorias que eu tenho sobre a série. Gente, a única teoria que eu tenho certeza, 99% de certeza que vai acontecer, é que a Courtney vai ter um relacionamento amoroso com o filho do Icecle, que é o Cameron, como eu mencionei, porque eles já deram alguns sinais que eles se gostam. Assim, bem sutis. O tipo que eu, na vida real, nunca perceberia, mas como eu tô assistindo a série, eu percebo. Porque eles já conversaram algumas vezes e, tipo, ela falou, eu sei o seu nome, é claro que eu sei o seu nome. Tipo, a Courtney é uma pessoa que tá totalmente isolada da escola, ela não se importa da escola, mas o nome do Cameron ela sabe. Então, achei sutil, mas porém não muito. Então, e eu acho que isso vai ser muito interessante, porque a gente provavelmente vai ter uma história ali em que o Cameron vai ter que escolher entre o amor da Courtney ou ser leal ao pai dele, porque o pai dele é uma pessoa, pra ele, como pai, um pai excelente, tá? Ele, por mais que não seja muito presente, e isso é uma coisa que dá pra ver, o Cameron foi mais criado pelos avós. A gente sabe que o Jordan, ele tenta ser um bom pai pro Cameron, ele é órfão de mãe, então assim, o Jordan é tudo que o Cameron tem, então isso vai ser uma história que, se acontecer, vai ser muito legal. Eu também tô muito animada pra ver a Shiv, que é a filha do Dragon King, entrar em ação. Eu sei que ela vai aparecer no próximo episódio e na semana que vem, como a vilã, então eu tô muito animada, gente, porque ela é apresentada pra gente só como a menina malvada clichê dos Estados Unidos, mas pra quem já fez uma pesquisa, sabe que é muito mais do que isso, então eu tô bem animada. Também quero muito ver o filho do Brainwave, gente, ele tá passando por um momento agora que é muito legal, porque ele tá descobrindo que ele tem poderes, só que ele não tem o pai dele mais. Dei spoiler. Ele não tem mais o pai dele é o que tá em coma. Então, assim, ele não tem o pai dele pra guiar ele. O pai dele, até no começo, a gente vê que ele tava tentando forçar os poderes a acordarem no menino. Eu esqueci o nome dele, acho que é Harry. Ele tá tentando acordar os poderes de controle mental no Harry, mas isso não acontece. E agora que ele tá em coma, isso tá acontecendo. Então é muito legal. E o Harry, ele é um personagem que ele tem história tanto com a Yolanda quanto com a Cindy, que é a Shiv. Então aí é um triângulo que eu estou muito interessada pra ver o que vai acontecer. Até porque eu acho que a Shiv usou os poderes dela pra terminar os dois. Então eu estou interessada também. Tô muito em detalhe. De novo, minha câmera me trollando. Esse vídeo não é pra sair, mas tudo bem. Então, gente, eu tô muito animada também com o fato que a gente tem a Courtney e o Pat trabalhando juntos, mas a Bárbara não faz a menor ideia do que tá acontecendo. E aí até o filho do Pat tá sendo deixado de lado, que é o Mike. Então eu acho essa dinâmica familiar também muito interessante. Eu quero muito ver o que eles vão fazer com isso. E assim, gente, tô
tô muito querendo que o Cameron e a Courtney fiquem juntos, né? Vocês já podem ter percebido. Então, assim, eu acho que essa é uma história diferente. A gente nunca teve nada que eu me lembre, assim, em nenhuma série de herói. Então, eu tô animada pra essa possibilidade de ter um filho de vilão com a Courtney, que é a super heroína. Então, assim, resumindo, gente, a série tem muito material pra continuar. Quero muito que tenha uma segunda temporada, mas pra ter uma segunda temporada, a gente precisa que todo mundo assista. A série tá na metade ainda da primeira temporada, tem muita coisa pra acontecer. Então, assim, assistam, porque eu quero muito que a minha sériezinha seja renovada. Ou então, deixem aqui pra mim algum comentário sobre outra série que vocês acham que eu deveria assistir. Quais são as suas expectativas pra Stargirl? Manu, não é meu tipo de série? Só falem pra mim, gente. Conversem comigo, tá bom? Que eu quero saber o que vocês pensam, tá bom? Um beijo, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima.